Thanos era louco, mas não era burro, galera. Depois do estalo, o vilão quis garantir que ninguém nunca mais fosse desfazer o que ele tinha feito. Pensando nisso, o Thanos usou o próprio poder das Joias do Infinito para destruir as Joias do Infinito. Os Vingadores tiveram que viajar no tempo para juntar tudo de novo e reverter o estalo. Mas e se eu disser para vocês que as Joias do Infinito ainda existem? Não no passado, mas agora, no presente. A Marvel pode estar escondendo todas elas bem na nossa cara. Isso pode ser importante pro futuro do CM. Bora entender que teoria é essa. Vamos ver se faz sentido ou não. Você vai ficar bolado, te garanto. Inés Trunks, Peter aqui. Galera, no começo dos quadrinhos só existia uma Joia do Infinito, a Joia da Alma. Nem existia esse nome de Joia do Infinito, ok? Aí com o tempo a Marvel foi adicionando outras. Curiosamente, as outras joias também foram chamadas de Joias da Alma, né? Foram décadas até a Marvel fechar com o nome certo, Joias do Infinito. E aí fica o questionamento, né? Como é que algo que é infinito pode ter fim? Como é que o Thanos conseguiu destruir o que deveria ser infinito? É esquisito isso. Bom, uma galera da internet criou uma teoria muito interessante, inclusive, que pode surpreender você. Se prepara que teu queixo vai cair. Vamos lá. Espaço, realidade, poder, alma, mente e tempo. 6 joias do infinito, mas também são 6 cores diferentes, né? Azul, vermelho, púrpura, laranja, amarelo e verde. Guarda essa informação porque ela é importante. Vamos lá. E é bem bacana também que os celestiais diferenciam cada pedra pela cor. Imagina como é que seria a confusão, pô, tem que testar cada uma pra ver qual que é qual. É difícil, né? Os caras pensaram na usabilidade, concorda? Pô, imagina. Deixa eu testar isso aqui. Ih, caramba, destruiu o universo. Não, era errado. Não pode. Até onde a gente sabia, nada disso importava mais. As joias do infinito foram destruídas. Essa é a informação que a gente tem. Mas, e se eu disser pra você que elas podem estar tentando se reconstruir? Que elas estão renascendo nesse momento? A teoria explica que as joias do infinito podem estar se manifestando na forma de pessoas. E essas pessoas estariam se tornando a personificação dos poderes de cada joia. Essa teoria ganhou muita força depois do final da segunda temporada de Loki. Se você não assistiu ainda, por favor, assista, galera. Essa série é a melhor série disparado, ok? Da Marvel. Melhor série disparado. Foi uma das melhores coisas que o CM fez em muitos anos. Comparando com o filme, sério. Vê lá porque agora vem spoiler. Já vai vir spoiler agora da série, ok? Bom, o fato aqui é que o Loki se tornou o senhor absoluto do tempo. Muito, muito poderoso. Tem praticamente The One Above All. Ele consegue ir e voltar de qualquer linha temporal, parar tudo, recriar eventos. É um nível de domínio sobre o tempo jamais visto antes, entende? Até nos quadrinhos é muito poder. É um nível de domínio sobre o tempo que só uma joia do infinito seria capaz de oferecer. Fora que ele tem, né, nível multiversal, a joia do infinito só sobre um universo. E agora vem o mais bizarro. Coincidência ou não, a vestimenta do Loki é predominantemente verde. A mesma cor da joia do tempo. Uepa! Só que tem mais um detalhe nessa teoria. Bora voltar agora pra WandaVision. Ali a gente viu a Wanda Maximoff com poder absoluto para alterar a realidade na escala de uma cidade pequena. Foi uma demonstração de força absurda, principalmente porque ela estava fazendo isso sem nem sentir que estava fazendo. Dali pra frente, a Wanda ela se transformou numa entidade mais poderosa ainda, né? Capaz de controlar tudo que existe em nível cósmico. A realidade virou um brinquedo para ela. É quase como se ela tivesse o poder da joia da realidade. Curioso, não é? E as similaridades são muito interessantes. Em Guerra Infinita, o Thanos usou a joia da realidade para transformar o Drax em cubinhos e amantes numa fita. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Wanda transformou o Senhor Fantástico em espaguete. É praticamente a mesma aplicação. Foi o CM sinalizando pra gente que é o mesmo tipo de poder. E foi nesse filme também que a Wanda Maximoff se tornou a Feiticeira Escarlate. Uma força com a mesma cor da joia da realidade. Foi coincidência? Mas, Peter, são 6 joias, cadê as outras? Podem estar na nossa cara também. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente conheceu América Chaves, uma personagem capaz de abrir portais entre universos com uma energia azulada. Ou seja, ela tem total controle do espaço, usando a mesma cor da joia do espaço. Nos quadrinhos, a joia da alma surgiu originalmente na testa do Adam Warlock. Esse mesmo Adam Warlock surgiu agora nos cinemas em Guardiões da Galáxia Volume 3. E qual é a cor da pele do maluco? Laranja. A mesma cor da joia da alma. É outra coincidência também, você vai me falar? Ficam faltando então a joia do poder e a joia da mente. No caso da joia do poder, a galera tá apostando todas as fichas na bruxa Agatha Harkness. Por quê? Porque o tema da roupa dela é púrpura, né? O mesmo tom da joia do infinito. E também porque a Agatha Harkness é obcecada por obter mais e mais poder. E além disso, a bruxa vai ganhar agora uma série no Disney Plus, assim, do nada. É estranho, né? É outra coincidência? Bom, por outro lado, tem gente comentando que a joia do poder pode estar justamente com a Kamala Khan, que emite uma energia púrpura. Seria até uma aplicação boa para os poderes dela serem baseados em energia e não baseados em elasticidade, né? Como acontece nos quadrinhos, que ela se estica, enfim. Galera, esse lance das cores pode ser bastante proposital. Nos quadrinhos, as joias do infinito tinham cores completamente diferentes
até 2016. Em 2017, o Kevin Feige trocou tudo para que as cores das revistas correspondessem às cores usadas no CM. Esse mistério todo pode ser a grande revelação do final da fase 5 do CM. A combinação de todos esses personagens podem recriar as Joias do Infinito e a bagaça pode ser usada para derrotar um mega vilão ou reescrever o universo inteiro. Imagina, todos se juntando, tipo, né, um Capitão Planeta, né? Aí cria o universo inteiro podendo fazer aquele reboot que dizem que vai acontecer, inclusive. Agora me diz aí, você concorda? O que você acha dessa teoria? É maluquice da cabeça das pessoas ou faz sentido? É tudo coincidência? Você ia curtir essa teoria se fosse verdade? Já comenta aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer sempre um papo nerdisco. Esse é o típico papo que a gente conversaria numa mesa de bar, num restaurante, jantando, seria bom demais, né? Aliás, quer jantar comigo? Pô, eu topo, hein? Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!